Olá, quando a incapacidade acidentária ela é definitiva e pode gerar indenizações múltiplas. A incapacidade acidentária é uma situação em que o trabalhador sofreu um acidente relacionado ao ambiente de trabalho ou às suas funções laborais, resultando em uma condição que impede exercer as suas atividades de forma temporária ou permanente. Quando essa incapacidade é definitiva, ou seja, irreversível e permanente, o trabalhador ele pode ter direito aí a indenizações múltiplas, dependendo da gravidade da incapacidade, das leis aplicáveis e de diferentes instâncias que regulam a proteção dos direitos desse trabalhador, como o INSS, a Justiça do Trabalho, a Justiça Civil. Nós vamos aqui detalhar essa situação e quando ela pode ocorrer e quais são os principais possíveis indenizações. A incapacidade acidentária e a legislação. Bom, no Brasil, a incapacidade decorrente de um acidente de trabalho é protegida por uma série de leis que buscam aí garantir os direitos de todo trabalhador. A Lei 8.213 de 1991, que rege benefícios previdenciários, ela estabelece que esses segurados que sofrem acidente de trabalho e que ficam incapacitados, eles podem ter direito a benefício de incapacidade. Esses benefícios variam conforme a extensão da incapacidade. Por exemplo, o auxílio acidente, que é para casos de incapacidade parcial e permanente. A aposentadoria por invalidez para incapacidade total e permanente. E o auxílio doença acidentário para casos de incapacidade temporária. Vocês vejam, né? Nós sempre falamos que os requisitos e a diferença entre cada benefício, tá? Os requisitos não são os mesmos, a forma de avaliação também não é o mesmo, o tempo de análise. Então é bom você prestar bastante atenção. Com relação a incapacidades acidentárias, são aquelas que são relacionadas ao trabalho, ao labor dessa pessoa. Agora, a previdenciária é quando você está em casa, num dia de folga, se machuca, tem uma doença, sofre um acidente. Além dos benefícios previdenciários, o segurado acidentado ele pode buscar indenizações adicionais através da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum. Olha aí, ó. Em muitos casos, a incapacidade acidentária definitiva, ela pode levar a indenizações por danos materiais, morais e estéticos, dependendo da natureza e das consequências para esse segurado. São 3 tipos de indenização que vocês viram. E pode se acionar, além da Justiça Federal, no caso aí, por um benefício do INSS, você pode acionar a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum. Agora, em quais condições? Quando o trabalhador fica incapacitado de forma, por exemplo, definitiva, a Previdência Social, ela assegura o pagamento do benefício, como a aposentadoria por invalidez acidentária, que é concedida à incapacidade total e permanente. Esse benefício ele é equivalente a 100% do salário, tá? Benefício do trabalhador, sendo um direito garantido no INSS. No caso da incapacidade parcial, esse trabalhador ele pode ter direito ao auxílio acidente, que corresponde a uma porcentagem do salário e é pago de forma vitalícia, que eles consideram, porque só vai encerrar quando você aposentar ou quando falecer. Além disso, o trabalhador incapacitado por um acidente de trabalho, ele pode ter direito a receber adicionais de indenização, como seguro de acidente de trabalho, que pode ser pago por empresas que oferecem esse tipo de cobertura adicional em contratos coletivos ou individuais. Esse seguro ele é pago independentemente dos benefícios do INSS e pode cobrir desde despesas médicas até compensações por perdas da capacidade do trabalho. A indenização já por danos morais e materiais na Justiça do Trabalho, ela pode ser acionada para garantir que essas indenizações vão além dos benefícios pagos pelo INSS. O trabalhador incapacitado de forma definitiva, ele pode reivindicar indenizações por danos morais e materiais, alegando que o acidente foi resultado de negligência ou falta de medidas de segurança do empregador. Agora veja bem, tudo isso tem que ser comprovado, tá, pessoal? Não adianta você entrar na justiça se você não tiver provas. No caso aí da negligência, da falta de um equipamento de segurança, uma carga horária excessiva, você tem que ter elementos para comprovar. As indenizações por danos materiais buscam reparar financeiramente aquele segurado que teve prejuízos financeiros decorrente à incapacidade, como, por exemplo, a perda de rendimentos futuros,
tratamentos médicos, adaptação ao novo estado de saúde e outros custos relacionados à incapacidade. As indenizações por danos morais, elas têm função de compensar o sofrimento psicológico e emocional causado pela incapacidade definitiva. Em muitos casos, a perda da capacidade para o trabalho gera sentimentos de inutilidade, desvalorização, sofrimento emocional profundo, justificando o pagamento de indenizações significativas. A Justiça do Trabalho costuma analisar a gravidade do acidente, o impacto na vida desse segurado e o grau de responsabilidade desse empregador para determinar o valor dessas indenizações. Quer dizer, outro ponto importante, esses valores não são fixos. Vai ser feito uma avaliação da gravidade do acidente, o impacto na vida desse segurado, a responsabilidade desse empregador. Nos casos em que o acidente de trabalho causa, por exemplo, deformação, lesões visíveis permanentes, o trabalhador ele pode buscar aí uma indenização por danos estéticos. Esses danos estéticos são especialmente relevantes quando a incapacidade não apenas impede de exercer as suas funções, mas também afeta a imagem, a autoestima de maneira irreversível. A Justiça Comum, em especial, costuma julgar esses pedidos de indenização considerando fatores como a gravidade do dano estético, o impacto moral, social, psicológico e a possibilidade de reparação física ou estética. Olha aí, pessoal, você fica, por exemplo, com um dano que vai te deixar constrangido, por exemplo, a sair, viver em sociedade. Muitas vezes você se torna o centro das atenções, as pessoas ficam perguntando o que aconteceu, você tem que ficar explicando. E muitas vezes a pessoa fica envergonhada, fica sem jeito e ela perde, inclusive, a vontade de viver, de sair, de se divertir, de estar em locais públicos, exatamente por esse tipo de coisa. Esses danos estéticos são comumente associados a lesões que, por exemplo, afetam o rosto, membros ou partes visíveis do corpo que impactam diretamente na aparência da pessoa. Essas indenizações por danos estéticos, elas podem ser concedidas em paralelo à indenização por danos morais e materiais, formando assim um conjunto de indenizações múltiplas para esse trabalhador incapacitado. Olha lá, você pode ter as 3 indenizações. O seguro acidente, de trabalho, que é o SAT, e o fator acidentário de prevenção, que é o FAP. O que é isso? Bom, além das indenizações, os benefícios pagos diretamente, é importante mencionar que o seguro de acidente de trabalho e o fator acidentário, o SAT é a contribuição paga pelas empresas para financiar os benefícios acidentários. O FAP, ele é um índice que varia de acordo com o histórico de acidentes da empresa. Empresas com menos acidente pagam menos SAT, enquanto aquelas com mais acidentes pagam mais. Esses mecanismos têm o objetivo de incentivar as empresas a investir em prevenção de acidentes, mas também serve como uma fonte de seguro para cobrir custos associados aos benefícios pagos aos trabalhadores incapacitados. Em casos de incapacidade definitiva, o SAT ele financia a aposentadoria por invalidez, o auxílio acidente, garantindo assim que esse trabalhador tenha uma fonte de renda, ainda que tenha perdido a capacidade laboral. A multiplicidade das indenizações e os benefícios simultâneos. Em muitos casos, o trabalhador incapacitado definitivamente por um acidente de trabalho recebe benefícios simultâneos. Por exemplo, é possível que ele receba aposentadoria por invalidez paga pelo INSS e indenização de danos morais e materiais decididas pela Justiça do Trabalho, e ainda uma indenização por danos estéticos, julgado pela Justiça Comum. Cada uma dessas indenizações e benefícios tem finalidades específicas e pode ser acumulada dependendo das situações do acidente e das consequências na vida do trabalhador. Essa multiplicidade de indenizações também pode ser completada com seguros privados, contratados pelo trabalhador ou oferecidos pelo empregador, como seguro de vida ou acidentes pessoais. Esses seguros eles podem prever o pagamento de quantias significativas em casos de invalidez permanente, servindo como uma proteção adicional para o trabalhador e para a sua família. Olha lá, quem nunca recebeu aí um aviso do banco, se você não gostaria de fazer um seguro,
tanto de vida ou que cobre, no caso, um acidente, uma invalidez. E aí, se você tem um seguro desse assinado, contratado em um banco, é outra indenização que você tem direito. O auxílio acidente, pessoal, ele é um benefício previdenciário de caráter indenizatório. Ele é pago pelo INSS aos trabalhadores que sofreram um acidente de qualquer natureza, seja ele relacionado ao trabalho ou não, e que resultou em uma redução permanente da capacidade laboral. Diferente de outros benefícios de incapacidade, o auxílio doença, ele não exige que o segurado esteja totalmente incapacitado para o trabalho, mas sim que ele tinha sofrido uma diminuição parcial da sua capacidade. O principal objetivo desse benefício é compensar o trabalhador pela perda parcial da sua capacidade de exercer funções habituais e, consequentemente, a redução do seu rendimento. O caráter indenizatório do auxílio acidente significa que ele não substitui o salário do segurado, mas sim ele complementa a renda de quem continua exercendo as suas atividades profissionais, mesmo após o acidente. Dessa forma, o segurado ele pode continuar trabalhando, recebendo seu salário, mas também tem direito ao auxílio acidente como uma forma de compensação pela lesão que sofreu. Esse benefício é pago de caráter vitalício, até que o trabalhador ele se aposente ou venha a falecer, no momento em que o auxílio acidente ele é cessado. Para ter direito ao auxílio acidente, o segurado ele deve comprovar, por meio de laudo pericial, que o acidente deixou sequelas que reduziram a sua capacidade de trabalho de forma permanente. Essas sequelas elas podem ser de ordem física, como a perda de um membro ou a limitação de movimentos, ou ordem psicológica, como transtornos que afetam a sua capacidade de concentração, execução de tarefas específicas. Além disso, o benefício é destinado aos segurados empregados avulsos, trabalhadores rurais, não sendo estendido a segurados facultativos ou contribuintes individuais. O auxílio acidente é calculado com base em 50% do salário-benefício. Quer dizer, se você recebia 5 mil de auxílio doença, o auxílio acidente vai ser 2.500, que é a média, né, dos salários de contribuição desse segurado. Esse valor ele não sofre reajustes ao longo do tempo, ele é pago mensalmente até que o segurado se aposente. No entanto, ao se aposentar, o auxílio acidente ele é cessado, pois os valores não são cumulativos com a aposentadoria. Portanto, quando o segurado atinge a aposentadoria, o auxílio acidente, ele é substituído pelo valor da aposentadoria que você vier a receber. Uma característica importante do auxílio acidente é que ele pode ser concedido em complemento a outros benefícios, por exemplo, temporários, como o auxílio acidente. Quando você está afastado do trabalho, recebendo auxílio doença, após a recuperação fica com uma sequela permanente, o auxílio acidente ele pode ser requerido para complementar a renda. Nesse caso, o benefício de incapacidade ele é encerrado e o auxílio acidente é iniciado como uma forma de transição para a nova realidade desse trabalhador. Veja bem, ele pode o auxílio acidente acumular com o auxílio doença, desde que não seja pelo mesmo fator que gerou o benefício, tá? Você pode, por exemplo, estar recebendo o auxílio acidente, já trabalhando na empresa, e de repente acontece um outro acidente com você, diferente, e você vai se afastar pelo auxílio doença. Eles não vão cessar o auxílio acidente, no caso que você recebe, para pagar o auxílio doença, porque é um outro acidente. O auxílio acidente, ele é uma indenização, pessoal. Muita gente me pergunta, mas se ganha um salário mínimo, vai receber só metade do salário mínimo? Exatamente. Ah, mas está na Constituição que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Eu sei que está na Constituição, mas vocês ouviram eu falar quantas vezes aqui que o auxílio acidente, ele é um benefício indenizatório, ele não toma lugar do salário. Por isso, por ele ser indenizatório, ele pode sim ser a metade de um salário mínimo, porque não é salário, é indenização. Entendeu, pessoal? Como é importante essa proteção múltipla, essas indenizações. Você que está na condição aí de um acidente de trabalho, uma doença relacionada ao trabalho, olha, vocês têm direito a danos morais, danos materiais, estéticos, no caso, se você ficou com algum problema, fora o benefício do INSS. Se não entendeu alguma coisa no vídeo, volta ao vídeo, assista novamente, escute com atenção, porque você pode ter até um bom dinheiro para receber, e é um direito seu.
Você paga por isso, não é de graça. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido importante, que tenha tirado dúvidas, trouxe esclarecimento. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like para ajudar, fortalecer esse trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação se você não fez isso, para você estar sempre atualizado com os nossos novos conteúdos, sempre em primeira mão, conteúdos relevantes com informações importantíssimas, tá bom? Você, meu amigo e minha amiga, muitos que já me acompanham há muito tempo, meu muito obrigado pelo incentivo, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.